Olá, meu nome é Paula Barcelos e sou jornalista da revista Emergência. E este é o programa Emergência Entrevista. Em fevereiro deste ano, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, sofreu com fortes chuvas, que causaram um grande número de ocorrências. Alagamentos e deslizamentos de terra mergulharam a cidade no caos e transformaram a tragédia na maior da história do município, com saldo de mais de 200 mortos. A tragédia acontece 11 anos depois da região ter sido devastada pelos mesmos fenômenos. Ayrton Bodsten, fundador do mestrado em Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense, ex-presidente da Associação Brasileira de Redução de Riscos de Desastres e autor do blog Proteja-se no site da revista Emergência, fala sobre a recorrência destes desastres no país e as soluções para evitar esses cenários. Bom, professor, obrigada por ter aceito o convite para participar dessa conversa e falar de um tema que é recorrente no Brasil, né? Acontece todos os anos e traz tantos mortos, tantos feridos e tanto sofrimento. Paulo, eu que agradeço pelo convite. Fico particularmente feliz de ser a revista Emergência, que eu acompanho há muitos anos, tenho um carinho todo especial pelo trabalho que vocês fazem e a importância que tem esse trabalho para a segurança e defesa civil no país. Bom, professor, após 11 anos, a região serrana voltou a ser foco dos noticiários, principalmente com essa tragédia em Petrópolis. E não é só a região serrana, todo o país sofre na estação de chuvas com esses problemas, como deslizamentos, desabamentos. Na sua opinião, qual é a causa dessa recorrência desses desastres no país? Bom, de maneira geral, os desastres acontecem quando você tem um conjunto de fatores que ocorrem simultaneamente, né? Não existe uma motivação isolada para gerar um desastre. A gente trabalha sempre com a ideia de que existe uma ameaça e que existe um corpo receptor vulnerável. Então, em função da dimensão dessa ameaça e da vulnerabilidade maior ou menor desse corpo receptor, nós vamos ter danos mais ou menos importantes em um desastre. No caso dessa região, particularmente, na região serrana, e aí principalmente Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, a ameaça é quase sempre um evento hidrometeorológico. São chuvas intensas que caem num curto espaço de tempo e que ocorrem anualmente. Então, essas chuvas já são esperadas anualmente. Isso é agravado porque na região montanhosa ali do norte fluminense existe um microclima que favorece esses eventos de formação de chuvas intensas e muito rápidas, né? Então, essa é a ameaça, e a gente não tem como interferir nelas. Elas só estão aumentando de intensidade e de frequência ano a ano. Em relação à vulnerabilidade, existem dois fatores ali muito importantes. Um é o relevo montanhoso, que sempre fragiliza as rochas quando existe água em quantidade. São as enxurradas com um grande poder de energia para arrastar tudo que encontra pelo caminho. E o mais grave é a ocupação irregular do solo. Então, se a gente estava precisando reduzir o nível de ocupação, nos últimos 30 anos, essa população de morro em Petrópolis, ela praticamente dobrou. Dobrou. E por que é tão difícil, na sua opinião, fazer políticas públicas, né, em relação à gestão de risco e desastres no país? É uma falta de conhecimento? É uma falta de recursos? Ou falta de interesse? Quais são, na sua opinião, os problemas? É um pouco de tudo que você falou aí. Primeiro que no Brasil nós não temos políticas públicas de médio e longo prazo. Geralmente os projetos ficam limitados, na maioria dos casos, à duração do mandato político, que são, em média, 4 anos.
uma política de redução de risco de desastres, ela deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. Porque, geralmente, a gente começa um projeto, começa uma ação, o próprio governo ou outras entidades, aí muda o governo, aquilo deixa de ser prioritário, né? E, infelizmente, a pesquisa em redução de riscos de desastres, ela se alimenta do próprio desastre. Então, quando você tem um desastre que impacta a sociedade, a televisão fala o tempo todo, a semana toda, aí começam a pipocar várias discussões sobre o tema, e aí aparece recurso para isso ou para aquilo, mas passa rápido também, né? Então, o que a gente faz é aproveitar esses momentos em que há uma sensibilidade maior por parte da mídia, da população, que, por sua vez, pressiona os agentes públicos para a gente avançar nas políticas de prevenção, né? Recursos públicos não é uma questão de prioridade, é uma questão de você ter vontade política de fazer, né? E colocar como prioridade. Quando interessa politicamente, ou por uma pressão da sociedade, sempre tem recurso para essas intervenções. Eu também não acho que falta informação e conhecimento. Hoje em dia, com a capacidade da mídia atingir praticamente toda a comunidade, seja pela televisão, pelo rádio, pelo celular, as pessoas estão informadas. Apesar que é diferente estar informada e ter conhecimento, né? Mas, pelo menos, informadas elas estão. E o último fator que você falou, impunidade. Isso eu acho que é uma coisa que contribui muito para o agravamento dos desastres. A gente precisa de leis mais específicas para definir responsabilidades do setor público no Brasil, por danos humanos e materiais causados por um desastre. No caso de origem de um desastre, que o responsável seja um ente privado, aí o governo é muito rápido em punir, em cobrar procedimentos muito urgentes, em cobrar todo atendimento à população e indenização. Mas quando a origem do desastre está no agente público, aí geralmente se atribui à natureza, se atribui a qualquer fator externo, né, que não seja a responsabilização do poder público. Então, a questão é basicamente cultural também, né? Porque tem uma questão de cultura do poder público, cultura da sociedade, existe uma falta, né, nessa cultura. Infelizmente é cultural, apesar que a gente já vem avançando nisso, né? A gente vê como que hoje em dia se aborda esse tema, comparado a 20 anos atrás, a gente tem evoluído bastante, né? Mas ainda estamos longe de ter uma política de prevenção e até de precaução responsável de acordo com as necessidades que nós temos. Então, nós estamos com várias equipes lá em Petrópolis, né? Aliás, essa é uma prática que a gente tem desde 2008. A cada desastre, né, nos dias durante e principalmente após, a gente envia equipes para entrevistar pessoas, gestores, bombeiros, todo mundo que atuou naquele cenário, para a gente juntar esses dados e começar a analisar o que houve, o que melhorou, o que piorou, o que funcionou ou não nos protocolos, e a gente começa a propor mudanças para evitar maiores danos no próximo desastre, porque a gente está sempre esperando o próximo. Quem conhece Petrópolis sabe que ali é uma questão de aguardar o dia, não é se vai acontecer, quando vai acontecer. E a imprevisibilidade de um desastre, principalmente de deslizamento, de chuvas intensas, é tão grande que você não consegue dizer que vai ocorrer neste ou naquele local. Então, o que a gente tem que trabalhar é, principalmente, preparando a cidade e a população para ter uma resiliência melhor a cada evento desse. E o senhor tem ido sempre a Petrópolis quando acontecem essas situações? Não só quando acontece, né? A gente monitora também, né? Então, de vez em quando, a gente visita essas áreas. Niterói, por exemplo, você tem 700 áreas de risco em Niterói. Então, a gente, junto com a Secretaria de Defesa Civil, a gente está sempre monitorando isso, tentando perceber aonde pode acontecer para poder se antecipar. Mas essa é a grande dificuldade que o estudo em redução de risco de desastres desse
tipo acontece e a gente não tem um indicador preciso. É diferente, por exemplo, de um tornado, de um ciclone, de um furacão. Ele vem se formando, aquilo tudo vai sendo acompanhado por satélites, por uma série de indicadores, e nos Estados Unidos ele já traça, inclusive, a trajetória, de onde ele deve percorrer, né? As pessoas já têm os seus bunkers ali individuais, as adegas, os subterrâneos, as pessoas descem, né? As casas já são construídas prevendo exatamente esse impacto. Não é o nosso caso. Então, nós estamos longe de chegar a esse ponto, porque a previsibilidade é muito difícil e nós não temos a população preparada, não temos o poder público preparado também para enfrentar essas situações que são recorrentes e vão continuar. E o senhor, visitando essas áreas sempre, não só no Rio, mas em outros lugares também, o senhor sente uma abertura maior do poder público em discutir essa questão, em debater os problemas, em resolver essas situações? Ora, a gente tem uma abertura muito grande, eu não posso reclamar disso, porque mesmo durante os cenários de impacto, né, que está aquela situação muito crítica, os gestores todos envolvidos naqueles momentos muito difíceis, a gente chega e é muito bem recebido. Então, isso é uma percepção boa que a gente tem, que os gestores de defesa civil no Brasil, eu estou falando do pessoal mais operacional, tá? Bombeiros, agentes, tá? Eles têm um interesse em que a academia colabore nesses processos, dando um pouco mais de apoio para eles. A gente nota que eles abrem todos os setores. Tem setores, algumas salas de situação que elas são restritas para acesso para uma série de pessoas, e a gente tem um acesso total. Ou seja, a gente ganhou nesses últimos 15 anos um grau de confiabilidade do nosso trabalho em relação a esses atores. Isso é muito bom, que permite a gente trabalhar tranquilamente. Eles não negam informação para a gente, não negam acesso, né? Agora, a gente percebe claramente a incapacidade de enfrentar uma série de eu venho estudando esses desastres há uns 18 anos, mais ou menos, né? O mais afeta o Brasil, os tipos de ameaças que a gente tem, e o deslizamento por chuvas intensas, para mim, é o pior deles, que é o mais imprevisível, né? E que geralmente causa maiores danos, né? E a cada um episódio desse, a gente faz todo esse estudo, e a conclusão que eu chego é que, enquanto nós não fizermos um programa nacional de uma política de Estado no Brasil, com duração de 30, 40 anos, divididos em diversos projetos menores, nós vamos continuar enxugando gelo. Tá, Paulo? Se você quiser, eu posso dar alguma ideia para você o que seria um programa desse. Tá? Problema? Pode dar, pode falar. Bom, você tem que pegar de ponta a ponta o problema, né? Primeiro, em relação à ameaça. O que a gente pode fazer? Nós não podemos impedir que chuvas intensas atinjam um determinado local no país. Mas nós podemos ter um trabalho de previsão meteorológica. Isso implica em a gente ter equipamentos de última geração. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro comprou 2 radares, na ordem de bilhão, um instalado em Macaé, o outro instalado em Sepetiba. Esses radares têm um alcance em torno de 200 quilômetros de área, ou seja, eles pegam parte de São Paulo de um lado e pegam o Espírito Santo e Minas do outro, além do Rio de Janeiro todo que eu falo na horizontal, em baixa altitude, que são radares de banda C que trabalham em baixa altitude. A nossa região mais sensível, que é exatamente a região serrana, esse radar não tem eficácia. Então, nós estamos precisando comprar ali um radar muito mais barato, está na ordem de $600 mil, um radar de banda X. São radares que trabalham em situações como nós precisamos na região serrana, em que ali você tem formação de nuvens de altitude. Esse evento que aconteceu agora, dia 15, um mês atrás, 2 horas antes, o pessoal lá de Petrópolis, a gente estava em contato com eles, me disseram, professor, está formando nuvens aqui intensas, e nuvens de altitude. E eu não estava vendo nenhum alerta do CEMADEM ou de nenhum órgão
de alarme e alerta, emitindo alerta, pedindo à população se precaver. Eu liguei diretamente para o CEMADEM para falar com o responsável pelos alertas, né, do CEMADEM, que é Marcelo Celucci, que eu conheço há muitos anos, eu participei da criação do CEMADEM com eles lá. Eu falei, Marcelo, está caindo do céu aqui em Petrópolis e não tem alerta nenhum do CEMADEM. Ele falou, Ayrton, todas as informações que nós temos aqui estão dizendo que vai ser uma chuva fraca moderada. E depois desabou aqui no tudo. Ele deu até uma entrevista no Jornal Nacional, dizendo que não teve como detectar isso. Então, são fenômenos muito rápidos que ocorrem e vêm acontecendo com mais frequência, e que os nossos equipamentos, os nossos conhecimentos meteorológicos não nos permitem ter uma previsão, uma margem de segurança de 3, 4, 5 horas antes. Entendeu? Então, você vai ter essa previsão 15 minutos antes. Aí, o que você pode fazer? Você tem que evacuar a população. E você não evacua uma população em 15 minutos se ela não for muito bem treinada. Você já tem que estar com todo o esquema de abrigos preparados, esses abrigos têm que estar em área segura, e isso é outro ponto muito complexo. Nós temos hábito no Brasil de fazer mapeamento de áreas de risco. Então, está tudo mapeado, mas a gente não faz mapeamento de áreas seguras. Então, quando você define uma área de risco e você pensa em evacuar pessoas, você vai levar para onde? Você precisa levar para uma área segura. Eu estive lá em Petrópolis domingo, a gente acompanhando o problema de rolagem de pedras, pedras gigantescas, tamanho de um carro. E uma pedra estava para rolar próxima de um prédio não, um condomínio que foi construído pela Caixa Econômica depois de 2011. E uma pedra rolou e destruiu um apartamento embaixo. Então, você vê que essa área que foi considerada segura em 2011, a ponto de você investir na construção de um condomínio para baixa renda e levar para lá centenas de pessoas, elas continuam em risco. Então, se a gente pensar em algo realmente eficaz e sério, você teria que evacuar Petrópolis. Petrópolis não é uma cidade habitável, se você pensar em termos de risco. Em alto risco e muito alto risco, você tem 25% da população. Áreas de baixo risco, como Itaipava, sofreram desastres fortes nas ruínas. Então, no longo prazo, a gente sabe que isso, no curto prazo, no médio prazo, não vai acontecer. Não vão evacuar Petrópolis. Então, nós resolvemos fazer um estudo, estamos montando um programa no governo federal para tentar minimizar o máximo possível esse impacto. Então, primeiro, nós vamos ter que definir, nível de Brasil, quais são as áreas seguras para a remoção de pessoas. Eu não sei se você tem ideia desse quantitativo. Hoje nós temos em torno de 8 milhões de pessoas no país todo em situações de riscos para deslizamentos e enchentes e inundações. Não é um número tão grande se você considerar a população. Também você não vai remover 8 milhões de pessoas de um dia para o outro. Mas se a gente fizer um planejamento, aí eu falo de 30 anos, por exemplo, tá? Se a gente remover 270, 250 mil pessoas por ano para um lugar seguro, em uma nova geração de 30 anos, a gente não terá ninguém mais em risco para isso. Por que não fazer um investimento nisso? Isso é viável. Agora, não é tirar daqui e levar as pessoas à força para um local. Não é isso. A gente pensa numa modelagem tipo Brasília. Quando o JK resolveu ocupar Brasília, o que se fez? Primeiro se escolheu um local com extremo critério, o Exército fez isso, um planalto central, e ali começou a se construir uma cidade, primeiro com infraestrutura, prédios, escolas, estruturas de saúde, de transporte, e no final se ofereceu incentivos para as pessoas ocuparem Brasília. Ninguém foi obrigado para Brasília. Nós poderíamos fazer algo semelhante, progressivamente, não estou falando de fazer na velocidade que se construiu Brasília, não, mas tem que se começar a se fazer isso um dia. Senão não vou ficar lamentando mortes por deslizamento a vida toda. Como eu disse a você inicialmente, estamos enxugando gelo. Você falou, né, agora da população, né, de tirar, de evacuar, mas por outro lado, como
população tem que se portar diante dos desastres? Assim, como hoje ela deve enfrentar isso? Qual é o papel dela nisso? Esse é um outro problema histórico que a gente tem, cultural. A população brasileira é extremamente paternalista. Isso não é culpa dela, isso é culpa da nossa história. Né? A gente era uma colônia imperial que as decisões eram todas tomadas fora do país, né? Em Portugal. Depois a gente virou uma república, né? Uma república militarizada. Depois tivemos aí 25 anos no regime militar. Então, se a gente analisar a história do Brasil, foram sempre períodos em que a gente teve muito pouca ação da população, né? Uma ação social, sempre uma ação protegida, tutelada pelo poder. A população acostumou com isso, né? Isso é agravado ainda por uma cultura também religiosa no país. Tem muita gente, quando a gente entrevista nessas áreas, meu filho, isso aconteceu porque Deus tinha que ser assim. Então, esse é um outro fator, e não é pouca gente que pensa assim no Brasil, que é um castigo divino e coisas desse tipo. E elas aceitam. Tem aqueles também que acham que o jeitinho brasileiro resolve tudo. Não precisa fazer um planejamento longo, extenso, caro. Na hora a gente dá um jeito, como a gente sempre deu. E o pior ainda, o quarto caso, é o fatalismo mesmo, de achar que esses deslizamentos são provocados por chuvas intensas, a gente não tem controle nenhum sobre elas, não temos como evitar esses danos que ocorrem. Tudo isso é falso. Nós temos condições, sim, de reduzir esses danos de forma bastante efetiva. Né? Como eu falei a você, primeiro evacuar, tirar as pessoas de lá. Não consegue tirar de uma vez, vamos fazer um plano de médio e longo prazo para ir tirar. Se a gente consegue remover uma parte, se você remove 10% daqueles 100% de habitações em risco, naqueles 10% já pode abrir canais de drenagem. O Japão, por exemplo, Tóquio é todo cercado por canais de drenagem e lançam essa água em reservatórios imensos. Eu visitei lá pessoalmente. Eles acumulam um volume absurdo de água em reservatórios próximos do mar para evitar que inundem áreas sensíveis para eles. Mas o mais importante ainda lá é que eles querem recuperar água doce, eles bombeiam essa água toda de volta para os rios. E a gente não precisaria fazer isso. Então, se a gente conseguir abrir alguns rastros, vamos dizer assim, no morro, retiram populações, abre alguns caminhos, faz uma drenagem. A engenharia tem N soluções para isso. Então, você já vai poupar muita casa de ser arrastada porque você tem um caminho. Né? Mas no caso ali em Petrópolis, não é só o morro, embaixo tem um vale. O que desce do morro vem para baixo. E aí você tem ainda as inundações, você tem as enchentes, e são todos processos muito rápidos. Então, para viver em Petrópolis, nós temos que entender que aquela população ela tem que viver em alerta permanente contra deslizamentos, chuvas intensas, inundações e enxurradas. Elas não podem se comportar como qualquer habitante de uma outra cidade plana. Né? Caso de São Paulo, por exemplo. Eu sou paulista, então eu me lembro de São Paulo era a terra da garoa, era aquela chuvinha fina, chata, persistente. Agora, eu digo São Paulo é a terra da tempestade. Todo final de semana tem uma inundação, arrastando carros, morrendo gente afogada, e eu acho que já está na hora do governo do Estado montar um plano de capacitação para as pessoas, dizer, olha, vocês vivem numa cidade de alto risco de inundação. E vocês têm que adotar comportamento para se proteger disso. Isso é que a gente chama de comportamento de autoproteção. Né? Eu tenho escrito muitas coisas no meu blog lá, meu não, de vocês, vocês me deram esse prazer. Eu tento escrever numa linguagem bem coloquial para chegar nas pessoas que não têm conhecimento científico disso. Porque senão eu fico falando com um discurso professoral, não vai chegar onde a gente quer. Eu tento fazer isso, não sei se eu estou sendo bem sucedido. Mas eu tenho insistido muito nisso da autoproteção. As pessoas não podem terceirizar a sua vida. Você deixa para o Estado te proteger, você deixa para uma empresa te proteger, você atravessa a rua olhando para o celular, pensar, acreditando que o cara vai frear o carro, não vai te atropelar. Essa é uma cultura brasileira. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas reajam a isso. E aí sim, aí o poder público tem que entrar com a capacitação, com o treinamento, como se comportar. Eles não vão saber como, mas desde que eles estejam aptos e sentirem a necessidade urgente de fazer essa capacitação.
Nós temos uma outra realidade no Brasil, que são aqueles políticos que oferecem terras em áreas de risco, principalmente para o pessoal de baixa renda, e sem se importar com consequências que possam ocorrer no caso de um desastre, nem se responsabilizar por isso. Como enfrentar esse problema, o que fazer isso, porque isso é uma coisa que existe há muito tempo. É outra questão cultural, né? E aí eu acho que são duas ações. Primeiro, em relação a esse político, nós temos que ter leis rígidas de responsabilização, tanto política quanto criminal. Eu acho que um vereador, por exemplo, que incita uma ocupação numa área de risco, ele devia de cara perder o seu mandato, deveria ser cassado, porque ele já está colocando em risco uma série de pessoas. E quando o fato desse acontecer e importar em perda de vidas, eu acho que ele tem que ser responsabilizado criminalmente. Entendeu? Então, a hora que a gente começar a ter essa atitude, isso vai mudar. E, ao mesmo tempo, eu acho que aí o trabalho do poder público, quando ele percebe essa movimentação, convidando pessoas, fazer um trabalho forte com elas. Olha, vocês vêm para cá, vocês vão arriscar a vida de vocês, dos filhos de vocês, vocês estão arriscando a perder a vida aqui. Esse não é o caminho. Vocês têm direito a pleitear moradia justa, o Estado tem obrigação de fornecer, mas não através dessa medida. Né? Nós temos que pressionar a moradia segura e não a moradia de risco. E a capacitação e a profissionalização dos agentes de defesa civil no país, eles poderiam ajudar a mudar essa questão da gestão pública dos riscos e desastres? Como é que poderia ser feito isso? Essa é uma discussão também complexa. Né? No Brasil, a defesa civil ela foi entregue, do ponto de vista legal, para os bombeiros. Né? A instituição bombeiro no Brasil é centenária, há mais de 150 anos, e são profissionais altamente qualificados e capacitados, inclusive que arriscam sua própria vida para salvar pessoas. Então, a qualidade dos bombeiros brasileiros está num patamar internacional, não fica nada de... Principalmente os bombeiros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Santa Catarina, do Paraná, principalmente desses centros maiores, que têm mais recursos de investimento, nós podemos confiar no trabalho dos bombeiros. Agora, bombeiro é uma coisa, defesa civil é outra. A atividade do bombeiro ele é treinada para resposta. Eles são muito qualificados para resposta. Mas eles são parte do sistema de defesa civil. E nesse sistema entram outros atores, que muitas vezes não estão preparados, não estão qualificados. Eu digo, Paula, que antes de 2011 a gente não tinha defesa civil no Brasil. Na minha cidade aqui, Niterói, em 2009, antes da queda do Bumba, a estrutura de defesa civil do município era um coordenador, duas pessoas. Não havia uma viatura. A viatura de defesa civil era o carro particular do bombeiro, que era o coordenador. E ele veio, inclusive, me procurar na universidade para a gente fazer uma parceria para melhorar. Logo em seguida caiu o Bumba. De lá para cá, Niterói tem uma das melhores estruturas de defesa civil do país. Então, infelizmente, essas mudanças só se fazem depois de a gente contar os mortos. Mas, pelo menos isso, nós vamos evitar mais mortos. Não está havendo evolução. Mas aí a questão da capacitação na defesa civil, tem uma discussão que eu acho que nós deveríamos ter um curso de graduação em defesa civil no Brasil. Nós já temos graduação em segurança pública aqui na UF, por exemplo. Então, nós temos um mestrado na UF, é o único mestrado em defesa civil do país. Nós temos outros mestrados em gestão de risco, mas em defesa civil especificamente só tem o nosso. É muito pouco para as nossas necessidades. Então, a gente precisa avançar nisso. Tem a questão dos bombeiros civis. Tem a questão desse perfil profissional do agente de defesa civil, tem ainda muita discussão no Congresso sobre isso. E, na hora do desastre, isso tem causado até um problema. Os bombeiros reclamam bastante que, na hora que a coisa está crítica, aquelas zonas quentes de alto risco, chegam pessoas se dizendo qualificadas em defesa civil, fizeram cursos de 50 horas, 100 horas e querem lá botar o jaleco e entrar naquela área. E eles vão se colocar em risco. Isso agora em Petrópolis a gente viu muito. Né? Então, é um problema também que nada em defesa civil é simples.
mas não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar cada uma delas. Nós temos que enfrentar com seriedade, com conhecimento, com uma base teórica para a gente poder avançar. Estamos avançando, eu não estou pessimista. Existe todo o problema também em relação à defesa civil, às vezes ela é montada numa localidade, mas muda o governo, muda toda a situação, muda os profissionais, né? Porque são indicações políticas, então às vezes é difícil manter esse trabalho. Eu acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Quando você começa a estruturar uma defesa civil dentro do município, a defesa civil ela tem muita visibilidade política, o prefeito está sempre ali preocupado, porque um desastre mal gerido ele vai ter problemas políticos sérios, né? E é muito visível também para a população. Você começa a montar um NUDEC, um núcleo de voluntários de defesa civil, você começa a envolver a população, você começa a criar raízes, né? E fica muito difícil depois, quando esse prefeito sair, o próximo que venha, ele dizer isso não me interessa mais, não dá. A nossa experiência em todos aqueles que a gente conseguiu um trabalho de fortalecimento da defesa civil, com um profissional qualificado, com um corpo técnico, com um NUDEX, envolvendo a população, a demanda pelo voluntariado é muito grande, mas, por outro lado, eles têm que ser treinados, eles têm que ser capacitados. A gente não pode encarar voluntariado como uma mão de obra gratuita, não é isso. A gente tem que dar uma qualificação para essas pessoas, para que elas possam colaborar, contribuir, inclusive na sua comunidade, mas com segurança, com eficácia, com agilidade. Esse é o trabalho maior de você fazer essa capacitação. Mas eu acho difícil hoje em dia, naqueles municípios onde houve esse avanço, esse trabalho feito, nós fazemos com os bombeiros fazem muito isso também, vêm fazendo, as defesas civis estaduais vêm fazendo isso, é difícil voltar atrás nesse processo. Eu acho que esse processo será vitorioso ao longo do tempo. E qual é a importância de termos outros profissionais junto desse trabalho como geólogos? Hoje tem um problema de deslizamento forte, né, do quando tem chuvas. E qual a importância de colocar outros profissionais nessa discussão também? Porque até então parece que isso era um trabalho do agente de defesa civil, do bombeiro e pronto, né? Então, mas eu acho que é importante colocar uma multiprofissionalidade, né, nessa questão. Hoje, uma defesa civil estruturada, ela tem que ter, no mínimo, um coordenador de defesa civil qualificado, e aí eu falo um bombeiro com formação em defesa civil. Porque 80% dos bombeiros brasileiros não têm formação em defesa civil, são bombeiros. Tá? Mas nós temos escola de defesa civil aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos bombeiros de altíssimo nível. Então, nós temos muitos profissionais bombeiros no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que têm ótima formação também em defesa civil, são coisas distintas. Então, primeiro tem um profissional qualificado em defesa civil. O corpo de bombeiros está lá, né? Ele vai ter que gerir a defesa civil do município. E um corpo técnico mínimo hoje, a gente pede sempre um geólogo, um geotécnico, um engenheiro civil, um meteorologista e um assistente social. Eu diria que esse é o núcleo mínimo, né? Agora, você pagar esses profissionais em tempo integral, e a defesa civil não pode ser só final de semana, você tem que ter gente de plantão 24 horas. Né? Então, isso às vezes obriga você a ter 2, 3 profissionais da mesma especialidade para você ter um rodízio. Isso é um custo importante para a maioria dos nossos municípios. Então, o que a gente vem recomendando, pelo menos ter aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes, que no Brasil são em torno de 300, tenham no mínimo esse número. Porque você vai ter que atender uma população muito mais adensada. Entendeu? Mas o ideal é, claro, que depois a gente avance com isso para os municípios menores. Né? Mas isso vai gerar emprego para muitos desses profissionais jovens, executando da faculdade, está precisando ter experiência de terreno e vai ter um benefício enorme na proteção do município. Não poderia se fazer, de repente, um agrupamento entre os municípios para tratar disso, para ficar um custo menor, de repente, fazer um consórcio, um convênio entre os municípios? Com certeza.
Eu gosto muito da ideia de consórcio intermunicipal. Eu já coordenei um projeto durante 10 anos que eu consorciei 18 municípios de 3 estados da União: Rio, Minas e Espírito Santo. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com o poder público. Eu saí um pouco das paredes da universidade para entender política pública. E a gente consorciou para uma série de atividades, né? Eu acho, inclusive, a gente tem que ter consórcios transestaduais para políticas que exijam um custo mais elevado, por exemplo, tratamento de resíduos sólidos, são usinas muito caras. No caso da Defesa Civil, se aplica perfeitamente. Nós, inclusive, tivemos uma dissertação no mestrado sobre isso, consórcio de Defesa Civil na região noroeste fluminense. Seria uma ótima solução para os municípios menores. E existe, então, para alguns, o senhor já viu, já trabalhou esse consórcio com alguns municípios, Já existe isso. e todos bem-sucedidos. Sim, dentro das limitações, né, orçamentárias, da cabeça do prefeito, que isso é um complicador. A gente tem que explicar para o prefeito qual é a importância da Defesa Civil. Às vezes ele acha que é um investimento que não aparece, só vai aparecer se tiver um desastre. Se não tiver, não aparece. E ele acha que vai chegar na eleição, ele gastou um dinheiro e não tem o que mostrar. Infelizmente, muitos prefeitos pensam assim. Então, realmente, a cultura do Brasil, ela é de dar uma ênfase para o desastre quando ele acontece. E depois se esquece completamente. Então, aí no próximo desastre que vai, de repente, se falar de novo, como a gente pode fazer para que o desastre, a gestão de risco de desastre, ele permaneça sempre presente nas discussões, nas políticas públicas, né, na sociedade como um todo? Como fazer com que esse tema sempre esteja presente? É, não é fácil, porque é um tema que não é agradável, né? Quando você começa a falar em defesa civil, gestão de risco, é como falar de uma guerra. Você não tem nada bonito ali, você não tem coisas boas, né? Então, as pessoas naturalmente tendem a reagir a isso. Elas não querem ficar o dia todo ouvindo falar de desastre. Não querem ficar o dia todo ouvindo falando de guerra. Mesmo aquelas pessoas, e eu já vivenciei isso, passaram por situações críticas, a gente pensa, poxa, esse cara já está treinado para enfrentar uma situação semelhante no futuro. E eu fiquei surpreso saber que não. Eles apagam aquele desastre da memória, e apagando o desastre, eles apagam tudo que eles aprenderam ou tentaram utilizar na hora da necessidade. E eles voltam quase a estaca zero. Isso é uma reação natural do ser humano de não querer discutir coisas ruins, né? Que a gente entende, né? Discutir coisas ruins é doloroso, né? Se você ficar o tempo todo pensando nisso, você começa a ter problemas de saúde mental. A gente vivenciou isso durante a pandemia. Eu falei diversas vezes isso. Quando acabar a pandemia, nós vamos ter uma legião de pessoas com saúde mental. Os suicídios aumentaram muito e por aí vai, né? Então, trabalhar o tema da defesa civil não é simples, porque o argumento que você tem é o desastre, é evitar o desastre. Então, você tem que falar na dor que isso representa, né? De perder um filho, de perder um pai, uma mãe, um irmão. E as pessoas preferem dizer, não, isso não vai acontecer comigo. Eles falam para você, professor, qual a chance disso acontecer no meu município? Eu falo, não sei, pode acontecer em 100 anos ou pode acontecer semana que vem. Então, a gente não tem um grau de segurança para você, inclusive, motivar as pessoas. Um trabalho de formiguinha, que você tem que colocar no dia a dia das pessoas para se autoproteger. E eu uso alguns instrumentos. Eu falo, gente, usa uma corda no seu carro. Toda vez que você vê uma cena de inundação, o que o bombeiro chega, a única coisa que ele faz é estender uma corda. E a gente vê quantas pessoas são salvas por uma corda. Nós tivemos uma época em que todo mundo era obrigado a ter um extintor de incêndio no carro. A maioria não sabia nem usar, mas tinha o extintor de incêndio. Depois veio aquele kit de emergência também, que botava obrigatório nos carros. Muita gente ganhou dinheiro com aquilo e quase ninguém usou. Por que não você ter uma corda de 15 metros de comprimento, com 2 mosquetões de cada lado, e deixar no seu carro?
Às vezes isso pode te salvar, pode ajudar você a salvar alguém. Se você faz uma ancoragem do seu carro, vários carros fazendo isso, você pode segurar uma avalanche ali naquela rua, uma enxurrada. Pessoas sendo arrastadas vão parar ali, tem mais chance de salvamento. E por aí vai. Estou citando uma, mas tem várias práticas que a gente pode começar a introduzir na população, principalmente as que moram em áreas de risco, como a área serrana, como São Paulo, e várias cidades no país que sofrem problemas semelhantes. Mas eu acho que a população está um pouco mais atenta com tudo que está acontecendo, né? Me parece, do que há alguns anos. Não, com certeza, eu noto essa evolução, viu, Paulo? Aliás, o que me anima é que eu estou há 20 anos nisso, e quando eu olho para trás, há 20 anos atrás, mudou muito em todos os setores. Né? A população tem outra percepção hoje, as autoridades têm outra percepção hoje. Está muito longe ainda do ideal, mas mudou bastante. A qualificação do pessoal que atua em defesa civil, o espaço que a gente tem na mídia hoje melhorou. Eu ainda sinto falta de uma qualificação de profissionais da mídia sobre esse assunto. Eu acho que vocês são uma exceção. Quando eu fico lendo a revista Emergência, eu vejo tudo que vocês divulgam, vocês são uma exceção. Você é uma guerreira nessa área aí. Pena que a gente não tenha 1000 Paulas espalhadas nos grandes centros de mídia. Eu fiz algumas tentativas sobre isso. Eu discuti com alguns jornalistas importantes da grande mídia. Gente, nós temos jornalistas especializados em economia, em problemas sociais, em racismo, em política externa. A gente tem sempre um jornalista especializado para falar alguma coisa. Isso é muito bom, porque o jornalista ele é experiente em transmitir informação. Eu prefiro muito mais passar uma informação para você, Paulo, e você ser o meu veículo para a grande população, do que eu falar. Eu não sou formado em comunicação, em jornalismo. Eu talvez não saiba usar a técnica para chegar com mais eficiência onde eu gostaria. Então, eu acho que falta no Brasil jornalistas especializados nisso. Você noticiar um alerta é uma coisa complexa. E você pode, tanto, se você exagerar, provocar pânico, se você também dá uma dose inferior de veracidade, você pode fazer com que as pessoas também não tomem providência nenhuma. Então, uma informação de alerta mal dada, ela pode ser um diferencial entre vida e morte. Então, não pode ser qualquer um para falar. Tem que ser uma pessoa qualificada, tanto nos instrumentos de comunicação, de mídia, como na linguagem do desastre, né? da prevenção, da precaução, da redução de riscos de desastre e tudo mais, né? Nesse universo. Infelizmente, nós estamos longe disso. Eu vejo jornalistas da grande mídia confundindo enxurrada com tromba d'água, por exemplo. É comum. Obrigada pelos elogios, mas também precisamos de mais Ayrton pelo Brasil. O seu blog é muito bom, você escreve com muita clareza. Tenho certeza que o pessoal gosta muito do seu blog. Mas eu aceito que vocês me ajudem também, viu, Paula? Se você achar que fazendo algumas correções de comunicação, eu não tenho informação disso, vou aceitar bastante para a gente tentar atingir mais gente. Pode deixar, trabalharemos juntos sempre. Professor, desculpa. Do blog, eu acho que está dando um resultado que eu esperava. Para mim, pelo menos, eu acho que está sendo Não, útil. ele é ótimo, sim, para os nossos profissionais, para os nossos leitores é ótimo também. Professora, a gente está finalizando, então eu quero lhe agradecer e gostaria de saber se o senhor tem alguma colocação final sobre esse assunto, queria fazer algum fechamento. A mensagem que eu sempre falo nas minhas palestras, tudo, é que as pessoas pensem sempre na autoproteção. Isso está ao alcance de cada um. Né? A autoproteção começa na percepção do risco. Você começar a olhar dentro da sua própria casa. Se você vê uma criança correndo em volta de uma mesa cheia de quinas, pense na possibilidade dessa criança tropeçar, bater a cabeça ali, ela pode perder a vida.
Então, se você começa a perceber detalhes desse tipo na sua própria residência, você começa a ficar mais perceptível em relação a essas questões. E aí você começa a perceber coisas maiores. E quando você começa a se autoproteger, você começa a adotar comportamentos de autoproteção, essa ação começa a se multiplicar, porque as crianças, somente, elas começam a perceber que você lida com fogo de uma maneira, com escadas de outra, e com pequenos detalhes que podem resultar em graves efeitos. Então, eu acho que esse é um avanço que só depende da gente. A gente começar a se preocupar com a nossa proteção e das pessoas próximas a nós. Este foi mais um programa Emergência Entrevista, que conversou com o professor Ayrton Bodenstein. Nos vemos no próximo programa.